pena? Tá, pronto. A gente falou da importância, né, dessa segregação aí do resultado financeiro, tanto positivo quanto negativo, por isso que ele tem esse sinal aqui, tá? A importância aí da segregação também das outras receitas, todos esses itens, pessoal, que não estão ligados diretamente à operação da empresa ou que de alguma forma não fazem parte exatamente da função ou do objetivo motriz da empresa, do objetivo principal da instituição a qual nós estamos fazendo a contabilidade, eles precisam ser segregados. Vocês, como administradores, precisam prestar muita atenção nessa questão e, principalmente, ter um feeling diferenciado na leitura da DRE. Por quê? É o administrador que vai auxiliar na gestão de todas as informações da empresa. E todas as operações que a empresa, porventura, venha a passar ou venha a ter que registrar dentro da contabilidade, ela vai ser representada de alguma forma na DRE. Tudo bem? Seja através de um custo, através de uma despesa ou através de um resultado positivo, de um ganho, né, que a gente vai denominar aí como receitas diversas. Então, é importante que o administrador tenha um feeling diferenciado, tenha uma visão mais aprimorada do que se trata cada uma das contas contábeis apresentadas dentro da DRE. Tudo bem? E é muito importante para ele também, porque ele vai auxiliar na tomada de decisão, ele vai fazer parte da tomada de decisões, vocês farão, né, parte dessa tomada de decisão. Então, é de suma importância que vocês tenham noção do porquê que cada uma dessas contas é apresentada de forma segregada, né? A gente pode pegar um outro gancho aqui, falando do que a gente observou na aula passada. Lembra quando vocês fizeram a contabilização da contingência no exercício 5? O que aconteceu? Ao invés de oferir um lucro, a empresa apresentou um prejuízo, correto? Mas as operações dela foram ótimas, né? Se eu não me engano, a empresa apresentou um valor de, acho que era R$1.890 de prejuízo. Só que, na verdade, ela teve um resultado positivo, né? Se a gente fosse pegar até o lucro bruto. E se a gente considerasse as despesas incorridas de fato, que foram despesas de alimentação e despesas de transporte, ainda assim a empresa teria um bom resultado, ainda teria um bom lucro, né? Um bom lucro líquido. Entretanto, ela apresentou uma contabilização aqui nas despesas de provisões para contingências no valor de R$5.000. E aí eu pergunto para vocês, aqueles R$5.000 foram desembolsados? Vou responder para vocês, não, eles não foram desembolsados, porque a gente registrou a provisão, tudo bem? O advogado falou para vocês em dado momento que precisaria ser registrado isso, porque em algum momento no futuro, essa causa vai ser perdida pela empresa. Então a empresa precisará pagar, mas ela ainda não pagou. Então, de fato, o resultado da empresa foi positivo. Ele só foi diminuído ou ele só virou um prejuízo porque a empresa precisou fazer o registro dessa provisão naquele momento, no mês de maio, se eu não me engano, lá do nosso exercício. Tudo bem? Por isso, mais uma vez, é de suma importância que todo administrador ou toda pessoa que participar de alguma forma na tomada de decisões dentro da empresa tenha conhecimento de como funciona a estrutura de uma DRE e, é lógico, de um balanço patrimonial e saiba fazer a leitura de cada uma dessas contas da forma mais adequada possível. Tudo bem? E aí, por fim, pessoal, nós vamos ter aqui o resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro. Esses tributos sobre o lucro, que é o que a gente chama de, na contabilidade, a gente chama de tributos diretos, porque eles incidem diretamente na receita, diferente daqueles tributos que a gente pagou lá em cima, lá nos tributos diretamente sobre a receita. Aqueles tributos lá são tributos indiretos, né? Porque eles não são tributados diretamente na receita final, no lucro final. Então aqui nós temos aquilo que nós chamamos de LAIR, né? Até agora nos nossos exercícios. E ao final da apuração da despesa com a contribuição social e a despesa com imposto de renda à pessoa jurídica, nós teremos aqui o lucro líquido do período, ou o lucro do exercício, tudo bem? E aí, pessoal, eu pergunto a vocês, alguém ficou com alguma dúvida? Sim, por que são duas colunas na onde põe o valor? Aqui, por que são duas colunas? Vamos lá ver no comecinho, ó. Fica da seguinte forma, eu tenho o exercício atual
e o exercício anterior. Tudo bem? Todas as demonstrações contábeis, elas sempre vão apresentar o saldo do exercício atual e o saldo do exercício anterior para título de comparabilidade. Por quê? Eu não preciso saber somente o valor daquele mês, né? O valor do mês do ano que nós estamos auditando, por exemplo, o que nós estamos trabalhando. Eu preciso saber quanto teve no ano passado para eu saber se eu tive uma flutuação positiva ou se eu tive uma flutuação negativa. Tudo bem? Por isso que eu sempre vou ter o ano e o ano anterior. Nos exercícios, eu poderia manter para vocês duas colunas também. Aí nós teríamos o mês atual e o mês anterior. Só que isso daqui acaba gerando um pouquinho de confusão. Então, enquanto vocês não se adaptam à estrutura das demonstrações contábeis, ainda tem algumas dúvidas sobre o que são as contas contábeis, todo esse tipo de coisa que a gente tem nos primeiros momentos do estudo, é legal que a gente mantenha só uma coluninha mesmo. Nesse caso aí é anual. Nesse caso é anual. Isso, porque as demonstrações contábeis, elas vão ter a obrigatoriedade de serem apresentadas anualmente, exceto empresas com ações na bolsa e aí com um valor de faturamento anual específico, com um valor de ativo específico, elas vão precisar apresentar trimestralmente, que é o que a gente chama de ITR. E aí esse ITR ele vai precisar, inclusive, ser devidamente auditado por uma empresa de auditoria independente, que seja idônea, que tenha uma conduta ilibada, enfim. Você vai ter uma série de obrigações a fazer para apresentar, mas aí, via de regra, todas as empresas precisam publicar essas demonstrações uma vez ao ano. Por isso que aqui a gente tem 31/12 de X1 e comparável com 31/12 do ano anterior, X0. Certo. E esses que estão em negritos, tipo vendas de produto, custo das vendas, vai ser sempre esses nomes, só que vai alterar os que estão embaixo, porque cada empresa tem a sua. Isso, exatamente, exatamente. Na verdade, isso aqui é uma estrutura padrão, né? E aí você pode tirar isso daqui, você pode deixar aqui só receita de vendas, por exemplo. Ou, por exemplo, se a sua empresa ela faz, geralmente mecânico faz isso, tem algumas por exemplo, tem uma empresa aqui de cama, mesa e banho, próximo ao escritório, que ela trabalha com a venda e ela também faz alguns serviços de bordagem, esse tipo de coisa, de personificação, né, do acessório. Então, ela provavelmente vai ter lá na DRE dela receita de vendas e serviços. Aí não tem mercadoria, só tem receita de vendas e serviços. Porque embaixo ela vai ter uma linha assim, receita de vendas. E a seguir ela vai ter receita de serviços. Para quê? Para que os administradores saibam quanto a empresa está ganhando com vendas e quanto ela está ganhando com serviços. E por que é importante... Cadê aqui? Não tem aqui. Tudo bem. Por que é importante que a empresa faça essa segregação lá embaixo também nos custos, né? Aqui, se ela fizer, por exemplo, ela faz aqui receita de vendas, embaixo receita de serviços. Aí aqui no custo, ela vai ter custo de vendas, custo de produtos vendidos e custo de serviços prestados. E aí ela faz um comparativo. Ela vê, poxa, quanto que eu tenho de custo de mercadoria e quanto que eu tenho, aliás, quanto que eu tenho de custo de mercadoria e quanto eu tive de receita da venda dessas mercadorias. Deu lucro bruto ou deu prejuízo bruto? Agora vamos fazer de serviços. Quanto eu tive de receita de serviços e quanto eu tive de gastos com esses serviços? Porque, nesse caso, eu imagino que o lucro dessa empresa para fazer esse serviço seja muito próximo ao zero, se você não tem uma movimentação grande. Porque imagina, aqui a empresa, sei lá, cobra R$5, R$10 por bordado, correto? E aí, qual é o gasto? Não foi eu que fiz esse risco aqui. Qual é o gasto que a empresa vai ter para manter um funcionário só para fazer esse bordado? E qual é o custo que ela vai ter para manter essa máquina funcionando só para fazer esse bordado? E qual é o custo que ela vai ter para manter as linhas e para ter o software, porque essas máquinas precisam de software, para você atualizar esse software. Então, imagina a série de coisas que você não vai ter aí. Então, por isso que é importante que a gente faça a segregação. Essa empresa, por exemplo, que eu estou dando exemplo aqui de próximo no escritório, ela pode muito bem ter lucro nas vendas,
com relação aos custos de produtos vendidos, mas pode ter prejuízo se eu considerar a receita de serviços contra o custo de serviços prestados. E talvez ela só mantenha essa operação de serviços porque é um diferencial que ela vai ter das demais. E aí tem outras empresas que não tem outras, aqui não tem outras empresas na região que façam esse mesmo serviço, então a pessoa já prefere ir lá e comprar para fazer o bordado lá mesmo. Porque se ela pode falar assim, se essa empresa deixar de fazer o bordado, eu vou comprar em outro lugar, porque eu sei que lá no outro lugar eles também fazem o bordado. Então, tudo isso, olha a sensibilidade que o administrador vai precisar ter para fazer essas análises. Ele precisa ter um feeling muito grande, ele precisa conhecer o negócio, ele vai precisar conhecer o ambiente em que ele está inserido, ele vai precisar conhecer o mercado na sua região, o microambiente, vai precisar, é lógico, conhecer o macroambiente para saber quais são as concorrências que ele vai ter aí no ambiente, e ele vai precisar muito também conhecer a estrutura da DRE, porque dentro das demonstrações contábeis é onde ele vai ter a principal fonte de informações para que ele possa fazer as tomadas de decisão, para que ele possa, enfim, elaborar informações para uma reunião, para que ele possa auxiliar os outros gestores, a diretoria, ou fazer a apresentação do seu próprio resultado. Quando esse administrador, ele, por exemplo, é um controller e ele vai responder por tudo isso, né? Então, ele precisa ter esse conhecimento dessas informações para que possa passar de uma forma adequada. Tudo bem? Por isso que é muito importante que a gente conheça a estrutura das demonstrações contábeis, pelo menos as principais. A DRE e o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele é aquilo lá, é aquela figura chapadona lá do que está apresentado. Que é o balanço patrimonial. A DRE, ela é a movimentação. Lembra que a gente fez um comparativo lá? A DRE vai ser o diário de viagem daquele casal que foi viajar, que enfrentou uma série de dificuldades, e o balanço patrimonial vai ser a foto que eles tiraram num ambiente bonito para mostrar para todo mundo. Então, tem diferenças, né? O balanço patrimonial vai ser o resultado, é a figura estática da empresa em algum momento. A DRE vai ser os principais passos, os principais percalços que a empresa enfrentou até chegar em um resultado que foi positivo ou negativo. Tudo bem? Adiante então, pessoal. Pergunto a todos vocês, alguma dúvida? Consegui esclarecer a quem fez a pergunta? Isso é importante. Sim, obrigada. Imagina. Perfeito. Algum de vocês tem mais alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é do assunto. É assim, porque você falou que ia passar uma atividade valendo ponto. Aham. Quando você pretende passar? Porque semana que vem vai ser a última aula antes da P1, que hipoteticamente é uma revisão. Isso. A gente vai ter que estudar na semana para P1, aí vai ter que fazer exercício junto com o estudo da todas as matérias? Mas eu vou dar um prazinho um pouquinho maior e o exercício podem ficar tranquilos. Obrigada. Tá bom? Professor, uma dúvida aqui, mas... Diga. Não, é só que quando eu cheguei para acompanhar a aula, mas você grava, né? Você tá gravando. Tô vendo que você tá gravando, né? Você vai postar. É que eu perdi só o comecinho. Não, fica tranquilo. Eu vejo depois. Tranquilo. Beleza, valeu. Imagina. Pessoal, então é isso. Cadê onde é que eu me acho aqui? Nossa, ainda tá fazendo backup da outra aula. Meu Cristo, velho. Vocês estão me vendo todo travado aí? Sim, sim. Tá travando só um pouco. Só. Pessoal, vamos lá. Como o backup não vai acabar tão cedo, eu vou ter que dar um stop aqui e vou deixar ele rolando. Mas por hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês todos estejam bem, mais uma vez estejam se cuidando, estejam tomando as precauções devidas aí.
Nossa prova é que dia? Dia 13, 12, não lembro. Dia 15. 15, né? Então, nós ainda temos a revisão, né? Tá tranquilo. Nós passaremos aí uma revisão, eu vou dar um prazo para vocês estudarem, para vocês fazerem os exercícios. Na próxima aula, o que nós iremos fazer? A título de revisão, eu vou passar com vocês todos esses 5 exercícios que a gente fez da empresa Amado Batista, a gente vai fazer ela direto no balanço patrimonial. Por quê? É uma forma simples de vocês verem como as operações elas vão sendo apresentadas dentro do balanço patrimonial e como isso é simples de fazer. Bem, deixa eu parar de me mexer, porque aí o efeito desse travamento é menos. Aí eu tampo assim minha boca. Vocês só olham para os meus olhos, para o meu óculos. Então, assim ficou melhor. Nossa, tem alguém entrando agora, meu Deus do céu. Eu vou marcar esse nome aqui, peraí. Pronto. Então, como nós estávamos dizendo, aí a gente vai fazer essa revisão para que vocês possam lembrar de como a gente faz, como a gente estrutura o balanço patrimonial com todas as ocorrências da empresa e para a gente ver que isso não impacta de forma nenhuma. Eu posso fazer diretamente no balanço. A gente faz seguindo a ordem da escrita contábil, uma porque isso é exigido, né, pela legislação e pelas normas contábeis, e outra para que vocês aprendam todos os passos, né, porque esse é o fundamento da contabilidade, para que a gente aprenda todo o processo e não apenas uma parte. Mas é interessante que vocês passam a enxergar como funciona exatamente a escrituração contábil, como funciona exatamente a apresentação das demonstrações. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Uma boa noite para vocês. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de colocar o nomezinho de vocês aí na lista. A não sei quem chegou no último horário, porque aí eu vou dar castigo. Tudo bem? Mas eu já não tenho o nomezinho. Perfeito? Pessoal, fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. E precisar, estamos aí, tá, pessoal? Passem álcool gel, tá, pessoal? É importante, álcool gel. É para passar, pessoal, não é para tomar álcool gel, tá? É para passar na mãozinha, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor. Se cuida aí. Tchau. Bom descanso. Beleza, Bruno.